Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, cidade, desta terça-feira começando agora, trazendo as principais notícias aqui do Rio Grande do Norte para você que nos acompanha e também algumas notícias do Brasil com o nosso giro. Vamos conferir os destaques da edição de hoje. Idoso de 74 anos é morto a tiros dentro de casa na Praia do Meio, em Natal. Vamos falar que cada preso custou mais de R$2.000 por mês ao Rio Grande do Norte em 2025. A Justiça determinou o retorno dos professores da rede municipal de Natal e uma nova portaria reduz o prazo para doar sangue após tatuagem e outros procedimentos. O Bom Dia Cidade está no ar. O Bom Dia Cidade está sendo transmitido simultaneamente pelo Sistema Metropolitano de Comunicação, canais 23.1 e 29.1, nas TVs Metropolitano e Trampolim em sinal aberto e pelo YouTube da TV Metropolitano e Trampolim. Informação de qualidade e multiplataforma para você. A gente começa o nosso giro falando sobre um protesto que interditou a PE 15 em Paulista, na região metropolitana de Recife, na noite dessa segunda-feira. Segundo informações apuradas pela TV Globo, o ato foi motivado pelo desaparecimento de Gabriel Igor, de 11 anos. De acordo com familiares, o menino saiu de casa pela manhã para jogar o lixo fora e não foi mais encontrado. Durante o protesto, manifestantes bloquearam os dois sentidos da rodovia e atearam fogo a pneus e entulhos nas proximidades do cemitério Morada da Paz, no bairro Vila Torres Galvão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe para combater as chamas. A Polícia Militar também esteve no local e, segundo os bombeiros, o protesto terminou às 19h35. Agora a gente fala do comentarista e ex-dirigente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, que foi vítima de um assalto na noite do dia 12 de agosto, na Avenida Doutor Arnaldo, na zona oeste da capital paulista. O celular dele foi roubado por um integrante da chamada Gangue dos Quebra-Vidros, que quebrou o vidro do táxi onde a vítima estava. Após o assalto, Marco Aurélio saiu do veículo e perseguiu o criminoso pelas escadas próximas à estação Clínicas do metrô. Durante a perseguição, ele caiu e sofreu uma série de ferimentos, incluindo 5 costelas fraturadas, um corte na cabeça e um pequeno pneumotórax. Internado em um hospital, o ex-dirigente afirmou que se recupera bem e espera não precisar de cirurgia. Ele também criticou a falta de policiamento nas proximidades da Avenida Paulista e defendeu a realização de rondas nos pontos onde esse tipo de crime costuma acontecer. Essas foram as notícias nacionais aqui no Bom Dia Cidade. Você pode continuar por dentro das notícias do Brasil e do Rio Grande do Norte lá no nosso portal do Instagram, portal Metronews. As notícias em tempo real, na palma da sua mão, é só pesquisar @portal Metronews. No próximo bloco a gente vai falar sobre os acontecimentos locais e as informações policiais aqui do estado. Até já! Todo sábado ao meio-dia, nas TVs Metropolitano e Trampolim, você tem um encontro com o jornalista Bruno Araújo no Além da Notícia. Um programa que vai além da manchete, aprofunda os principais temas da política, analisa os fatos que impactam o cotidiano da sociedade e recebe convidados para entrevistas exclusivas. Contexto e análise com independência e credibilidade. Além da Notícia, porque entender os fatos é tão importante quanto conhecê-los. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa. Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @multicombr. A Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.
Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. Assim como uma boa canção começa com a nota certa, a vida também ganha novos acordes quando o câncer é diagnosticado precocemente. Inchaço ou massa dura no abdômen, hipertensão arterial ou sangue na urina podem ser sinais de tumor de Wilms. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce você também. Eu sou Marina Elali. Vem com a gente, vem com a Casa do Durval Paiva. Estamos de volta com o Bom Dia Cidade. Muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Vamos continuar agora com os assuntos policiais aqui do Rio Grande do Norte. Olha só, um idoso de 74 anos, identificado como Sebastião Barbosa da Silva, foi morto a tiros dentro de casa na manhã da segunda-feira, na Rua do Motor, na Praia do Meio, zona leste de Natal. Segundo a família, ele era professor aposentado e morava sozinho. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos chegaram na residência e, quando o idoso abriu a parte superior da porta, efetuaram pelo menos 5 disparos contra ele. A vítima era natural de Lages e não tinha antecedentes criminais. Após o crime, os suspeitos fugiram e, até a última atualização, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga a motivação do homicídio com o apoio da Polícia Científica, que realizou a perícia e a necrópsia do corpo. E a gente fala agora de uma mulher que foi condenada pelo assassinato de Maria Raquel Silva de Almeida, de 15 anos, e que foi presa pela Polícia Federal nesta segunda-feira em Natal, 9 anos após o crime. Ela também foi responsabilizada pela tentativa de homicídio contra a mãe da adolescente. O crime ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2017, durante uma festa de carnaval no bairro Nossa Senhora de Nazaré, na zona oeste da capital. Segundo a Polícia Civil, Maria Raquel foi atacada por 2 jovens durante uma briga e levou uma facada na barriga. A mãe tentou intervir e também foi agredida, sofrendo uma pancada na cabeça. A mulher presa tinha 19 anos na época do crime e chegou a ser detida em Pernambuco no mês de março de 2017, durante as investigações. Segundo a Polícia Federal, a prisão desta segunda-feira ocorreu após um mandado expedido pela primeira vara criminal de Natal em razão da condenação pelo homicídio. A corporação não divulgou o nome da mulher e a pena aplicada e nem os detalhes sobre o cumprimento da sentença. E olha só, uma mulher e uma criança de 2 anos ficaram feridas após um acidente envolvendo 3 carros na tarde de ontem na Avenida Gastão Maris, em Nova Parnamirim, na Grande Natal. A colisão aconteceu na faixa de pedestres próximo a uma escola. Segundo o CPRE, a mulher, que é babá da criança, atravessava a avenida quando um dos veículos não conseguiu frear e passou entre outros 2 carros, atingindo as duas. A menina sofreu escoriações e foi levada ao hospital. A babá teve uma forte pancada na cabeça, além de dores no peito e tontura, e foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel, em Natal. Ela estava consciente, mas sonolenta. O carro que atingiu as vítimas era conduzido por um idoso de 84 anos e a CNH dele estava vencida havia 3 anos. O teste do bafômetro deu negativo e o motorista também foi levado ao hospital para avaliação. Segundo familiares, ele havia saído para comprar pão e voltava para casa quando o acidente aconteceu. E no próximo bloco nós vamos falar de que cada preso custou mais de R$2.000 por mês ao Rio Grande do Norte no ano de 2025. A gente volta já com esse e mais destaques aqui no Bom Dia Cidade, não sai daí. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, você tem um encontro marcado com o jornalismo esportivo de verdade.
Metrô Esportivo, sempre trazendo análise séria, isenta e qualificada do futebol potiguar e nacional. Os principais fatos, bastidores e opinião de quem entende do assunto. Metrô Esportivo, a leitura dos fatos além do placar. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa? Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR. A Navi é uma loja da fábrica que entrega em todo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para outras localidades, acertamos como fazer com o cliente da melhor forma. Navi, fábrica com DNA Potiguar. Detalhes que transformam espaços em história. Entre em contato através do número 849-9979-2187. Assim como uma boa canção começa com a nota certa, a vida também ganha novos acordes quando o câncer é diagnosticado precocemente. Inchaço ou massa dura no abdômen, hipertensão arterial ou sangue na urina podem ser sinais de tumor de Wilms. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce você também. Eu sou Marina Elali. Vem com a gente e vem com a Casa do Herbal Paiva. Estamos de volta com o Bom Dia Cidade, trazendo as principais notícias do Rio Grande do Norte para você que nos acompanha pela TV e também pelo YouTube. Vamos continuar com os assuntos agora, falar sobre o sistema prisional. Manter uma pessoa no sistema prisional custou quase o dobro do salário mínimo aqui no Rio Grande do Norte. E os números levantam uma discussão importante sobre o quanto o Estado gasta para prender e o quanto investe para evitar que o crime aconteça. Em 2025, o Rio Grande do Norte gastou em média R$ 2.855 por mês para manter cada detento no sistema prisional. O valor ficou acima da média nacional, que foi de R$ 2.637. Ao longo do ano, o Estado destinou R$ 362.684.000 para a gestão das unidades prisionais. O valor chama a atenção porque o custo mensal de um preso foi quase 2 vezes maior que o salário mínimo de 2025, que era de R$ 1.518. Os dados são do painel Custo do Preso da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Em todo o Brasil, as despesas com o sistema carcerário chegaram a um recorde de R$ 26.700 bilhões no ano passado. Na comparação entre os estados, o Amapá teve o maior custo, com R$ 4.512 por preso a cada mês. Já o Paraná registrou o menor valor, R$ 1.529. Mas a discussão não é apenas sobre quanto custa manter uma pessoa presa. Especialistas alertam que o aumento dos gastos com o sistema prisional não significa necessariamente a redução da criminalidade. A crítica é que o poder público ainda investe muito na ponta do problema depois que o crime acontece, e menos em prevenção, educação, saneamento e oportunidades para jovens. A reflexão é direta. Quanto mais o Estado conseguir evitar que um jovem entre no ciclo da violência, menor será, no futuro, a conta para prender, manter e reintegrar essa pessoa à sociedade. No fim das contas, o desafio é fazer o dinheiro público trabalhar não apenas para manter presídios, mas também para construir um caminho em que menos pessoas precisem chegar até eles. E o Rio Grande do Norte não tem hoje um número atualizado de quantas pessoas vivem em situação de rua aqui no estado. O último levantamento estadual tem pelo menos 5 anos e o primeiro censo nacional sobre o tema, anunciado pelo IBGE, só deve acontecer em 2028. O último levantamento feito pelo Rio Grande do Norte ocorreu entre 2020 e 2021 e identificou 2.202 pessoas em situação de rua, em 49 municípios.
sendo 1.491 pessoas apenas em Natal. Um levantamento mais recente feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em dezembro de 2023, encontrou 2.117 pessoas no estado, com um perfil bem definido. Quase 80% das pessoas são negras, cerca de 90% são homens e a maior parte tem entre 40 e 59 anos. O estado conta com uma rede de serviços voltada a essa população, entre eles o albergue noturno, o abrigo 24 horas, os centros de referência especializados em assistência social e o consultório na rua. Mas a distribuição desses serviços pela cidade é desigual. Levantamentos indicam, por exemplo, que as unidades do restaurante popular em Natal, que oferecem refeições a preço simbólico de R$ 1 e R$ 2, estão concentradas somente em bairros da Zona Oeste, sem unidades, por exemplo, na Zona Norte, uma das regiões mais populosas e vulneráveis da capital. A falta de um diagnóstico atualizado sobre a população em situação de rua dificulta ainda mais o planejamento desses serviços. A discussão ganha destaque neste mês porque o dia 19 de agosto passou a ser oficialmente o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, data que faz referência ao Massacre da Sé, ocorrido em São Paulo em 2004. Agora a gente fala sobre os acidentes de trânsito que estão pesando no bolso e também na estrutura da saúde pública aqui do Rio Grande do Norte. Um levantamento do LAES da UFRN mostra que entre maio de 2025 e julho de 2026, a rede estadual atendeu mais de 22 mil acidentes de trânsito. Isso representa mais de 51 atendimentos por dia ou mais de 2 vítimas a cada hora. Do total, 6.891 pessoas precisaram de internação prolongada, 843 foram para leitos de UTI e 182 morreram. O custo já registrado nos procedimentos foi de R$ 6.360.000, mas a CESAP estima que o impacto total tenha chegado a R$ 60 milhões em 2025. E quem mais aparece nesse cenário são os motociclistas. Eles representam 64% das vítimas, com grande presença de homens jovens entre 20 e 39 anos. Entregadores e motoristas de aplicativos estão entre os mais atingidos. O estudo também acende um alerta para a falta de proteção. Cerca de 34% das vítimas chegaram aos hospitais sem equipamentos de proteção individual. Entre os motociclistas, cerca de 31% foram registrados sem EPI. Outro dado chama a atenção. 3 hospitais concentram 98% dos atendimentos de trauma de trânsito no estado. O Valfredo Gurgel, em Natal, o Tarcísio Maia, em Mossoró, e o Cleodon Carlos, em Pau dos Ferros. Para os pesquisadores, o problema vai além do dinheiro. As vítimas ocupam leitos, UTIs, centros cirúrgicos e outros serviços de alta complexidade, aumentando a pressão sobre toda a rede. E há um grupo ainda mais vulnerável. Pedestres com 70 anos ou mais apresentam letalidade de 10,5%, cerca de 13 vezes a média geral. Os especialistas defendem mais fiscalização, educação no trânsito e políticas específicas para reduzir os acidentes, porque além de custar milhões, cada número dessa estatística representa uma vida, uma família e uma história que pode ser preservada. Agora a gente fala sobre educação. Após a categoria aprovar na semana passada uma greve por tempo indeterminado, a Justiça determinou o retorno dos professores e educadores infantis da rede municipal de Natal às atividades. Diante da decisão, o SINT-RN se reuniu ontem para analisar a determinação judicial e definir os próximos passos do movimento. A categoria reunida em assembleia definiu pela continuidade do movimento grevista e por recorrer da decisão judicial. Hoje já procuramos o Tribunal de Justiça para tentar, nossa assessoria está nesse diálogo para tentar exatamente debater com o juiz e reverter a decisão por ele tomada. A categoria quer um pouco mais de tempo para poder discutir a questão que está colocada em relação à judicialização, já que foi a decisão liminar e não a decisão de mérito. Nós temos interesse em discutir o mérito da decisão junto ao Tribunal de Justiça e é nesse sentido que nós estamos tratando essa discussão.
Depois do intervalo, um projeto de lei quer suspender por 10 anos a CNH de motorista alcoolizado que causar mortes. A nós voltamos já já com o Bom Dia Cidade, não sai daí. As principais notícias do nosso estado estão no Jornal Metropolitano. De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, nas TVs Metropolitano e Trampolim. Jornalismo feito com independência, credibilidade e compromisso com a verdade dos fatos. Política, economia, segurança, cidades, esporte. Os assuntos que impactam a vida dos potiguares. Jornal Metropolitano. A informação que o Rio Grande do Norte confia. Minuto da Câmara. A Câmara Municipal de Natal aprovou em sessão ordinária uma matéria de autoria do presidente do Legislativo, vereador Érico Jacome, que institui o Programa de Educação e Conscientização sobre o Câncer nas escolas públicas. O valor da passagem dos ônibus poderá ser pago via Pix. É o que propõe um projeto de lei aprovado pela Câmara, com o objetivo de garantir mais segurança e agilidade para usuários e motoristas do transporte público. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão uma matéria que concede desconto de 50% em eventos culturais para doadores de sangue. O projeto é do vereador Aldo Clemente, subscrito pelo vereador Daniel Rendal. A gente precisa estimular mais doadores. Então, esse projeto reza sobre o quê? Cada um que doar sangue vai ter 50% de desconto nos projetos culturais na nossa cidade. Nossa cidade é extremamente cultural, tem vários eventos e com essa proposição a gente vai poder estimular mais pessoas a doar sangue. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Quer ficar por dentro de tudo que bom que rola aqui no RN? Você não pode perder então o Achei RN na TV, todo sábado na telinha da TV Trampolim. Estaremos aqui ao vivo todo sábado a partir das 13 horas na TV Trampolim, afiliada da TV Gazeta, canal aberto 29.1 ou pelo YouTube. Você não pode perder. Bom Dia Cidade está de volta, vamos continuar com os assuntos aqui do Rio Grande do Norte. A gente fala agora sobre um projeto aprovado na Câmara dos Deputados que prevê punições mais duras para motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes com morte. A proposta prevê a suspensão da CNH por até 10 anos e uma multa que pode chegar a 50 vezes o valor da infração. O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro e estabelece punições diferentes de acordo com a gravidade do acidente causado pelo motorista embriagado. Em casos de invalidez permanente da vítima, a suspensão da CNH pode chegar a 5 anos. Já em acidentes com morte, a suspensão pode chegar a 10 anos, com multa que pode ultrapassar os R$14 mil. O texto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois votado nos plenários da Câmara e do Senado. Segundo o levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o Brasil registrou mais de 13 mil mortes associadas ao consumo de álcool no trânsito em 2024, um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior. No Rio Grande do Norte, dados da Polícia Militar mostram que o estado registrou 2.360 prisões por embriaguez ao volante, isso nos últimos 5 anos, com aumento expressivo após a chamada Lei Seca virar Lei Zero Álcool, passando de 349 casos em 2024 para 488 em 2025. Já o total de acidentes de trânsito no RN somou quase 60 mil ocorrências entre 2021 e abril deste ano, dos quais 2.790 tiveram vítimas fatais. Não é possível afirmar com precisão quantas dessas mortes tiveram relação direta com embriaguez ao volante, já que os dados públicos disponíveis não fazem esse cruzamento específico para o Estado. Ainda assim, o número de prisões por embriaguez indica que o problema é recorrente no RN e mostra que uma eventual aprovação do novo projeto federal poderia impactar diretamente casos como os que já resultam em prisão no Estado, caso a infração evolua para um acidente fatal. E um levantamento acende um alerta sobre a saúde no interior do Rio Grande do Norte. Em 20 municípios do estado,
o câncer foi a principal causa de morte em 2023. O cenário é mais forte em cidades pequenas, onde o acesso ao diagnóstico e ao tratamento especializado ainda é um desafio. A repórter Bernadette Lago tem as informações. O estudo do Observatório de Oncologia analisou dados do Ministério da Saúde entre 1998 e 2023. Em Galinhos, 45% das mortes registradas em 2023 tiveram câncer como causa. Em Rafael Godeiro foram 36%. Tenente Laurentino Cruz teve 35% e Janduís e Japi 31% cada. Segundo especialistas, o envelhecimento da população, hábitos de vida, tabagismo e consumo de álcool, má alimentação e exposição ao sol e também outros fatores de risco ajudam a explicar o cenário. Entre 2020 e 2024, o Rio Grande do Norte registrou 57.669 casos de câncer. Entre os homens, a taxa subiu de 250 para 375 casos por 100 mil habitantes. Entre as mulheres, passou de 301 para 449 casos por 100 mil. Os cânceres de pulmão, mama e próstata lideram as mortes no estado. O de pulmão foi responsável por 474 óbitos, seguido pelo de mama, com 349, e próstata, com 283. Para os especialistas, a distância dos municípios pequenos dos centros de referência, além da falta de exames e diagnóstico precoce, pode agravar o problema. O alerta é para a necessidade de ampliar a prevenção, o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer no interior do Rio Grande do Norte. Obrigada, Bernadette, pelas informações. E agora a gente fala das regras para a doação de sangue que vão mudar no Brasil. Uma nova portaria do Ministério da Saúde reduz o tempo de espera em alguns casos e também amplia o grupo de pessoas que podem ser doadoras. Uma das principais mudanças envolve tatuagem, micropigmentação e piercing. A doação poderá ser feita após 7 dias, quando houver comprovação de que o estabelecimento é regularizado. Sem essa comprovação, o prazo será de até 4 meses. Também muda o prazo para pessoas sexualmente ativas com múltiplos parceiros sexuais, que passa de 12 para 4 meses após o último contato. A nova regra ainda amplia o grupo de pessoas aptas a doar. Quem teve câncer poderá doar 5 anos após o tratamento, desde que a cura esteja confirmada. A exceção é para casos como melanoma, leucemia, linfoma e mieloma, cânceres que estão diretamente ligados ao sangue. Para usuários de medicamentos da classe LGP1, como Ozempic e Mounjaro, o prazo de espera será de 4 meses. Usuários de PrEP oral também terão de aguardar 4 meses, enquanto a versão injetável exige 2 anos. As novas regras entram em vigor no dia 30 de setembro. A expectativa é facilitar a doação para quem está apto, sem deixar de garantir a segurança do sangue para quem precisa dele. Esse foi o nosso Bom Dia Cidade desta terça-feira. Lembrando que você pode continuar por dentro das notícias do Brasil e do Rio Grande do Norte lá no nosso portal no Instagram, @portalmetronews. A gente tem um novo encontro amanhã, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!